Bom, aí você tem o cliente e ele está falando com você sobre o planejamento financeiro dele e você não prestou muita atenção ou não toda a atenção que você deveria. E por causa disso, você fez uma recomendação não exatamente a melhor do mundo. Aí, alguns anos depois, você descobre que a pessoa morreu e a família está na miséria. Você quer isso na sua consciência? Não, né? Imagino que não. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que as pessoas falam pra gente quando a gente trata de planejamento financeiro. E esse é o primeiro segredo para você trabalhar com isso. Escuta atenta. Vale mais do que qualquer cálculo em HP. Meu nome é Walter Policy, eu sou professor aqui da FK Partners há mais de 10 anos, mas também sou planejador financeiro pessoal atuante há quase 20 anos. Pouco menos, assim, porque eu também sou novo, mas faz muito tempo. Então eu te convido para, nessa decisão de aonde eu vou estudar temas relacionados a planejamento financeiro, pensar na gente com carinho. Porque aqui não é só que a gente te entrega matéria, conhecimento, conteúdo. A gente faz tudo isso, mas a gente te entrega a vivência de quem fez isso com muita gente ao longo do tempo. Então, na hora que a gente une a experiência que a gente tem nos exames para te ajudar a passar nas provas mais difíceis do mercado, a gente também te ajuda a colocar todos esses conceitos na prática do dia a dia da sua carreira. Afinal de contas, não adianta nada você ter uma certificação muito bacana e ela não servir para você aplicar aquele conhecimento no dia a dia, conseguindo mais clientes, tendo clientes mais satisfeitos, transformando a vida das pessoas e, no processo, transformando o seu negócio também. Então, vem estudar comigo, vem estudar com a gente. Quando a gente fala de planejamento financeiro, muita gente pensa, então é sobre ganhar mais dinheiro. Então é sobre ter melhores investimentos. Então é sobre ficar rico. Pode ser que seja uma dessas coisas ou todas elas. Mas no fundo, planejamento financeiro é algo que transcende tudo isso. Planejamento financeiro é simplesmente dar as ferramentas para que cada pessoa consiga se aproximar dos objetivos de vida por meio das finanças. Como eu vivo falando por aí, planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. Isso é verdade e eu tenho certeza porque eu vi isso na prática, com dezenas, se não centenas de clientes que tiveram as vidas realmente transformadas. Só que para cada um deles, isso significou uma coisa diferente. Para alguns deles, significou a segurança de saberem que estão no caminho certo para multiplicar o patrimônio na busca dos seus objetivos financeiros. Para outros, significou ter a tranquilidade de que, se acontecesse alguma coisa com eles, o restante da família ia estar tranquilo, ao menos com relação às finanças. Para outros ainda, significou conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa que vivia devendo a vida inteira para alguém que a partir de então não só conseguiu ficar no 0 a 0, mas conseguiu guardar dinheiro. E isso é uma vitória pessoal. Essas pessoas todas, eu poderia te dar vários outros exemplos, tiveram as vidas transformadas a ponto de, no encerramento dos trabalhos, chegarem a derramar lágrimas, tamanha a diferença que esse assunto, planejamento financeiro, fez nas vidas dessas pessoas. Quando a gente pensa em planejamento financeiro e volta um pouco no tempo, só fazia planejamento financeiro gente realmente muito rica, aquelas famílias mais tradicionais. O que até fazia bem, porque elas conseguiam manter o seu patrimônio ao longo das gerações por meio desse tipo de trabalho. Mas, ao longo do tempo, a gente conseguiu, por meio de uma série de técnicas facilitadoras, democratizar o acesso a esse tipo de ferramenta, a essa filosofia, que é fazer planejamento financeiro. Com isso mais acessível, a gente conseguiu buscar novos públicos e hoje, claro, a gente tem famílias muito ricas que fazem planejamento financeiro e eu tenho clientes assim, mas eu também atendo gente que tem dívidas. O patrimônio líquido da pessoa é negativo, ela fecha o mês no vermelho e ainda assim ela tem como fazer um planejamento financeiro exatamente para mudar essa situação. Agora, nessas mudanças, a gente também teve que adaptar a forma de fazer planejamento financeiro e, mais do que isso, mudar os entregáveis do planejamento financeiro. Se antes, para famílias com muitas posses, a gente falava de planejamento financeiro e tinha lá um calhamaço de papel com estratégias jurídicas, fiscais, coisas fora do Brasil e tudo mais, hoje em dia
é muito mais simples de se trabalhar com planejamento financeiro sob o ponto de vista de o que fazer para atingir seus objetivos financeiros. E para isso, a gente mudou para técnicas que levam as pessoas a entenderem todo aquele mundo financeiro por meio de um passo a passo. Vamos fazer isso, depois aquilo, depois aquele outro. E a partir dali, a gente vê o que vem por aí. Muita gente que começa a trabalhar com planejamento financeiro é meio que fixado por números, sabe? HPs, Excel, números maiores, rentabilidades melhores, investimentos diferentes e por aí vai. Mas não, planejamento financeiro até tem essa parte, mas ela é uma das partes de algo muito maior. Esse passo a passo para você fazer um planejamento financeiro começa sem nenhum número. Ele começa com uma conversa sincera e franca, transparente e honesta entre o planejador e o cliente. Nessa conversa vão se definir várias coisas. Qual o tipo do trabalho, quanto tempo ele vai durar, quais são os objetivos desse trabalho, se o planejador consegue ou não atender, qual vai ser a remuneração. E a partir dessa negociação, uma vez fechada, a gente passa a pegar as informações do cliente. E por isso a gente precisa de uma escuta muito atenciosa. A gente precisa falar pouco e ouvir muito. E as coisas principais que a gente vai ouvir lá, depois normalmente de algumas camadas de conversa, são para que aquele cliente se preocupa com esse assunto. O que é importante para ele? O que ele quer da vida? Vou até te dar um exemplo. Muitas vezes, quando eu pergunto para um cliente, poxa, você quer planejamento financeiro para quê? E ele me responde assim, para ganhar mais dinheiro. Eu sei que no fundo ele não pensou sobre isso, ou ele ainda não está preparado para me contar. Porque o dinheiro é sempre, 100% das vezes, com nenhuma exceção, um meio. Ele nunca é o fim. Ele é a ferramenta para se obter alguma coisa. É essa alguma coisa que a gente precisa descobrir ao conversar com os clientes logo no começo do trabalho, porque todo o restante do trabalho vai ser feito para ajudar aquele cliente a chegar nesse ponto que ele quer, a se aproximar dos seus objetivos. E isso pode englobar investimentos sofisticados e retornos maiores, mas muitas vezes isso nem é necessário. O que a pessoa precisa vai por outros aspectos ali, muitas vezes até de mentalidade, muitas vezes de gestão financeira, de uso de crédito mais responsável, uma gestão de risco melhorada ou mesmo um plano sucessório mais bem elaborado, economizar em impostos e por aí vai. A partir daí, você pegou as informações sobre o que o cliente quer da vida. Maravilha! Essa é uma informação fundamental. Ela é a pedra a partir da qual você vai construir o plano. Mas, obviamente, você precisa de muito mais coisa. Então, você vai partir para coletar todo tipo de informação, seja ela quantitativa, qualitativa. Aí você vai pedir a apólice de seguro, extrato de banco, o que quer que seja que tenha a ver com aquele objetivo do cliente. Uma vez que você tenha todas as informações necessárias para poder dar os próximos passos, aí beleza, a gente pode seguir adiante. Hoje em dia, inclusive, a gente tem alguns facilitadores para pegar essas informações, como por exemplo, os consolidadores de investimento por causa do Open Finance. Se o cliente permitir o uso de alguma ferramenta desse tipo, pode facilitar o trabalho. Se não, tem um trabalho manual envolvido aí, mas que é necessário e vale a pena ser feito. Uma vez que você tenha todas as informações, aí é a hora de você voltar para a sua bancada, para o seu escritório e parar para analisar tudo aquilo. Quando a gente analisa todos aqueles fatores, a gente tem que usar técnicas de planejamento financeiro, como por exemplo, pegar o fluxo de caixa do cliente e projetá-lo ao longo do futuro. Poxa, será que a gente vai acertar na vírgula alguma coisa daqui a 20 anos? Obviamente que não. No entanto, a gente precisa ter um norte, então a gente vai usar as melhores perspectivas que a gente conseguir para montar cenários que fazem sentido. Você já começa a perceber que mais para frente isso vai ter que ser revisto, né? Natural que seja assim. Além desse fluxo de caixa que a gente vai projetar para o futuro, a gente vai fazer alguma coisa parecida com o patrimônio. Olha, eu tenho um patrimônio aqui, poxa, então como é que a gente pode pegar esse patrimônio e fazê-lo trabalhar para os objetivos do cliente? Isso não significa necessariamente mexer nos investimentos ou até aumentar o retorno. Em muitos casos significa, mas não em todos. Eu já tive casos de cliente
em que, no fundo, o que ele precisava era diminuir a exposição dele aos riscos de investimento. Então, a melhor coisa para ele seria diminuir o retorno esperado dos investimentos dele. É pouco comum, eu sei, mas acontece. Outro aspecto fundamental é pensar nas questões tributárias. E aí você vai precisar de muita técnica, porque, como você sabe, pagar imposto no Brasil é uma loucura. Quando a gente conhece melhor os sistemas tributários e os atalhos que a gente pode pegar para fazer com que, de forma legal, os nossos clientes paguem menos impostos, vamos a isso. Um outro assunto que é muito importante dentro do planejamento financeiro e muitas vezes é deixado meio de lado é a parte sucessória. Nesse caso, muitos planejadores financeiros contam com o auxílio de advogados especializados. Por quê? Porque a gente que é profissional, inclusive certificado CFP, a gente entende uma boa parte das coisas, mas não como um advogado especialista. A nossa vantagem é que a gente conhece o cliente muito bem e aí a gente consegue fazer essa ponte entre o cliente, sua situação, as necessidades e o especialista na área. Além dessa parceria que eu citei com o advogado, um planejador financeiro, por definição, é um generalista. Ele conhece todos os aspectos das finanças de uma pessoa, mas por ser generalista, ele também não vai ser especialista em cada um dos muitos tópicos. Por isso, na nossa profissão, é muito importante a gente desenvolver parcerias com profissionais que sejam de excelência, cada um na sua área. Dessa forma, a gente vai ser muito próximo do cliente e a gente vai entender as finanças como um todo. A gente pode até ser especialista em um ou outro aspecto ali, mas naqueles aspectos em que não é exatamente a nossa praia, ao menos não a profundidade necessária, a gente tem um parceiro que vai suprir aquela lacuna para ajudar o cliente. Se o cliente eventualmente tem dívidas, poxa, vamos dar uma olhada nessas dívidas. Será que não dá para melhorar ali a questão de fluxo de caixa, taxa de juros, amortização? Essas análises são sempre individuais. Mas como você pode observar pelo que eu acabei de falar, tem muita técnica envolvida, muito conhecimento aplicado. Coisas que a gente ensina aqui na FK no curso preparatório para o exame do CFP, mas que a gente usa na vida prática com os clientes também. Depois que você, na sua bancada, analisou tudo que tinha para analisar ali, pegou também informações do mercado financeiro, obviamente, olhou as questões de apólice de seguros, de eventualmente previdências e tal, você tem tudo ali na sua mesa, é hora de você bolar quais podem ser as melhores recomendações para esse cliente, dentre todas as infinitas possibilidades. Aí, com tudo que você analisou, você vai falar, bom, a melhor coisa para esse cliente, na parte, por exemplo, de investimentos, que é um tema que todo mundo lembra, é fazer uma carteira com esse formato, com essa cara, com essas classes de ativo. Na parte de seguros, olha, ele está bem coberto aqui, mas nessa outra parte não, então ele precisa de uma cobertura adicional. Ou às vezes até falar, olha, você tem seguros aqui que você não precisa, então pode tirar e economizar o dinheiro. Na parte tributária, sugestões sobre como economizar impostos e estratégias também do ponto de vista sucessório. Além, é claro, da própria gestão financeira, que é o fluxo de caixa, o endividamento e por aí vai. Para cada um desses temas, lembrando que são todos temas que têm a ver com o objetivo do cliente, né? Você vai colocar estratégias que possam ser colocadas em prática pelo cliente, por você, se você tiver sido contratado por ele, ou pelos dois juntos, para que aquilo seja implantado de forma completa e possa, assim, fazer a diferença na vida do cliente. Mas tem dois pontos aqui que eu queria destacar. Muita gente pensa em, na hora de elaborar essas estratégias e apresentá-las ao cliente, em fazer ali um livro com 50 páginas e falar, nossa, tá aqui, se eu fizer isso aqui, tá tudo certo. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. O que acontece nesses casos é que muitas vezes o cliente, ao receber aquilo, fica encantado. Nossa, aqui tem tudo que eu preciso. Mas por experiência, esse livro gigante vai acabar engavetado em algum armário do cliente e nunca vai ser colocado em prática de forma plena. As pessoas, ao menos a sua maioria, gostam de coisas mais simples e práticas, que possam ser colocadas no dia seguinte para funcionar. E quando a gente entrega alguma coisa desse tipo, em geral, não é tão fácil. Por isso, a minha experiência indica que a gente pode sim ter um planejamento financeiro robusto,
mas que a entrega para o cliente pode ser feita de um jeito diferente, com um resumo que diga para ele o que fazer com as principais prioridades. E que essa lista não tenha 15 coisas, mas tenha ali 3, 4 coisas que ele vai fazer de diferente do que fazia antes. Claro que toda essa técnica, essas conclusões e essas estratégias, elas vão estar colocadas e serão entregues para o cliente. Mas a gente pode colocar algo como, sei lá, anexos, sabe? O ponto principal é, o cliente tem que saber o que fazer no dia seguinte. Esse é um ponto de bastante destaque e que ainda muita gente acaba se enrolando na hora de fazer. O segundo ponto é que as pessoas podem até entender o que tem que fazer, mas se elas não tiverem a motivação e a mentalidade correta, elas não vão fazer. Então, lembre-se de que em planejamento financeiro, a gente lida com pessoas. E as pessoas são muito mais emocionais do que racionais. Então não adianta você chegar e fazer assim, olha, para os seus planos darem certo é muito simples. Hoje você guarda 10% do que você ganha, você tem que guardar 50%. Legal, mas como é que a pessoa vai fazer com o seu estilo de vida ali? Muito provavelmente ela vai simplesmente ignorar o seu plano financeiro depois de agradecer para você. O emocional, o mental, é muito mais importante do que vírgula alguma coisa que a HP te deu. É a cabeça das pessoas e as decisões que elas tomam no dia a dia que vão levá-las a se aproximar dos objetivos ou não. O que a gente está dando ali naquele plano são insights, são caminhos, são sugestões e dicas para que ela tome caminhos que realmente leve cada cliente aonde ele quer. Essas questões de comportamento dos seres humanos são fundamentais para a gente trabalhar com planejamento financeiro. Só que nós não somos psicólogos, ao menos uma boa parte de nós não é. Eu, por exemplo, não sou. E aí, como é que a gente faz para ajudar os clientes nessa parte mental, nessa parte psicológica? Quando a gente estuda para o exame do CFP, quando a gente estuda planejamento financeiro, uma das matérias que eu acho mais legais, e claro, a gente aqui capricha na hora de passar isso, é o tema finanças comportamentais. Por meio dessa matéria, a gente aprende por que a mente humana funciona de alguns jeitos. E com isso, ao conseguir diagnosticar alguns comportamentos, alguns vieses que as pessoas têm e que acabam impactando nas decisões do dia a dia, a gente também consegue colocar ali para elas algumas ferramentas que possam fazer com que elas mudem esse comportamento no dia a dia. Obviamente que tem pessoas que têm comportamentos muito enviesados e que podem até precisar de um auxílio profissional. Eu mesmo já fiz alguns atendimentos em planejamento financeiro em parceria com uma psicóloga. Na verdade, o cliente era cliente da psicóloga e ela me chamou para a gente fazer esse tratamento junto. Esse exemplo é uma minoria, mas isso também acontece. Mas serve para eu conseguir enfatizar para você a necessidade da gente, como planejador financeiro, entender de finanças, entender de números, mas acima disso, entender de pessoas, para que a gente consiga ajudar cada pessoa no seu estilo a atingir aquilo que elas querem por meio das sugestões que a gente der. E a gente vai adaptando essas sugestões conforme as características de cada um. Depois que você entregou esse plano bem bacana, com 1 ou 2 páginas apenas para o cliente ler e saber o que tem que fazer, e quantas páginas você quiser de anexos que expliquem com detalhes cada elemento daquilo que você tratou, é hora de colocar a mão na massa, fazer aquilo acontecer de verdade. Muitos clientes contratam o planejador financeiro também para essa etapa, outros não. Às vezes é simples e não precisa, às vezes precisa muito. De qualquer forma, vou imaginar que você tenha sido contratado para fazer. É a partir dali que você vai ajudar o cliente a reduzir suas despesas, contratar os produtos financeiros que vão dar sustentação para as soluções que você apresentou. Sejam elas um cartão de crédito diferente, ou um investimento, ou um imóvel, ou um seguro, ou mesmo a elaboração de um testamento. Todas essas ferramentas, todos esses produtos estão alinhados com as estratégias e com as soluções que você propôs e o cliente atendeu. Assim, você vai estar ao lado do cliente na hora dessas contratações, até para ter certeza que ele está fazendo aquilo do jeito certo, né? Porque foi que você deixou ali uma recomendação e ele vai num fornecedor e acaba comprando tudo diferente. Ele vai perder dinheiro, ele vai perder oportunidades e ele vai perder a chance de fazer aquilo que vocês tinham combinado. Por fim,
depois de tudo implantado, acontece uma coisa incrível chamada vida. A vida acontece e ela muda tudo aquilo que a gente pensou. Por isso, um plano financeiro não pode ser algo estático. No fundo, vou até falar uma frase polêmica aqui. O plano financeiro é pouco importante. O processo que leva à criação e implantação do plano financeiro é que tem muito valor. As reflexões que o cliente faz com o seu auxílio sobre as decisões que ele toma, essas sim valem muito. O plano em si talvez seja ótimo, mas pode ser que 1, 2, 3 meses depois, um ano depois, as circunstâncias que foram usadas como base para a elaboração daquele plano tenham mudado. O cliente pode ter se separado, ele pode ter tido um filho, os pais podem ter falecido, ele pode ter recebido uma herança, ou pode ter sido processado e perdido o patrimônio. Tudo muda. E por isso, depois da implantação do planejamento financeiro, a gente tem, claro, desde que contratado, o acompanhamento desse planejamento. A partir dali, a gente vai ter reuniões ou encontros periódicos com esse cliente para saber como está indo o desenvolvimento das ações que foram implantadas na fase anterior. Dessa forma, a gente pode não só acompanhar para ver se está tudo indo bem, mas também fazer ajustes no plano sempre que necessário. Com isso, a gente tem várias etapas dentro do planejamento financeiro que utilizam diversas técnicas, algumas delas que requerem conhecimentos profundos, mas que são fundamentais para a gente conseguir aquele objetivo que eu te falei no começo: transformar a vida das pessoas e, no processo, transformar o seu negócio e a sua carreira. Às vezes também acontece de, depois do plano estar implantado e tudo está correndo muito bem, aquele cliente tem ali um certo desvio e acaba não fazendo aquilo que estava combinado. Vou dar um exemplo clássico aqui. A pessoa tem que guardar tanto dinheiro por mês para a sua aposentadoria. Maravilha. Mas, alguns meses depois, você percebe que passou um mês e ela não guardou nada, passou 2 meses e não guardou nada, passou 3 meses e não guardou nada. E você pergunta, o que aconteceu? E aí a pessoa fala, sabe o que é? Eu tive um problema. Aí você vai perguntando, você vai descobrir que o problema foi uma viagem, foi algo diferente, alguma coisa que ela queria e que estava ali engasgado, que ela resolveu fazer assim, quer saber? Dane-se, vou fazer e tá tudo bem. Para você entender bem como é essa mecânica na cabeça da pessoa, eu vou te dar um paralelo. Você conhece alguém que já fez dieta? É muito parecido. As pessoas que fazem dieta normalmente procuram mudar os seus hábitos para uma vida mais saudável. Mas como você sabe também, de vez em quando, a gente não quer mais aquela saladinha com frango grelhado. Você quer um X-Bacon maionese. E acontece, e tá tudo bem. A exceção, tudo pode. O que não pode é o X-Bacon maionese se tornar a sua rotina diária. Da mesma forma que para aquele cliente, não pode se tornar uma rotina mensal fazer uma viagem como aquela. Como é que a gente faz para voltar o cliente para aquela situação inicial? Conversando. Lembra, a gente não toma as decisões para o cliente, nem pelo cliente, mas a gente orienta. É importante você ter esse distanciamento e nem julgar. O não julgamento também faz parte de um bom planejamento financeiro, mas permitir que a pessoa tenha a possibilidade de fazer escolhas. Quem vai escolher é ela, tá? Então, nesse caso, vale a pena conversar e falar, olha, entendi, poxa, você teve isso, legal, você tem mais alguma outra coisa assim? Tem, não tem? Como é que não é? E mostrar para ela o seguinte, e isso faz muita diferença. Olha, se você continuar nesse caminho, que é um pouco diferente, ou às vezes muito diferente, daquilo que a gente tinha combinado, as consequências serão essas aqui. E mostra as consequências. Tipo, você queria se aposentar aos 60 anos com 10 mil reais de renda, chutando qualquer valor, o que vai acontecer é que você vai ter que trabalhar até os 65, 70 anos para ter uma renda de 5 mil reais. E aí a decisão é sua. Só que o que você fizer agora vai impactar em você mais velho. E por meio dessas conversas, você não toma a decisão pelo cliente, mas ao menos ele vai tomar as decisões dele de maneira informada, sabendo cada passo que ele dá, a que caminho vai levar. Sabe que dentre esses muitos perfis de cliente, tem gente que fala assim, poxa, mas eu não posso fazer planejamento financeiro porque eu não tenho como te pagar, porque o dinheiro acaba antes do mês.
e aí eu estou devendo, como é que eu faço isso? Poxa, tem solução para esses casos ou a gente que é planejador financeiro simplesmente olha e fala assim, pô, beleza, então se vira aí, quando você tiver dinheiro, volta. Na verdade, depende do seguinte, qual é o seu modelo de negócios? Tem modelo de negócios que não vai atender esse tipo de cliente, mas tem modelo de negócio que vai. E tem como fazer. Sabe por quê? Nesse caso, do exemplo que eu estou falando, o principal fator para mudar ali, ao menos no começo, tirar essa inércia, para que aquele cliente respire e consiga ver outros aspectos da sua vida financeira, é a gestão financeira dele. Então, você poderia combinar com ele que, por meio de um pagamento pequeno no começo, por exemplo, já que não fecha o mês, ele pode combinar ali de te pagar, por exemplo, no cartão de crédito. E aí ele só vai pagar no mês subsequente. Mas enquanto ele está fazendo isso, você pode analisar as contas dele, olhar todos os gastos no cartão de crédito, olhar quanto ele gasta com parcelas, olhar as receitas dele e, por meio de um trabalho analítico sobre isso, mostrar para o cliente aonde ele está eventualmente desperdiçando o dinheiro dele. Via de regra, eu particularmente nunca encontrei um cliente em que eu não tivesse encontrado desperdício. E quando eu falo desperdício, não é uma questão de julgamento. Tive clientes que gastavam assim R$5.000 em vinho por mês. Nossa, que desperdício! Não, se para ele é importante, então isso tem valor. Vou te explicar o que é desperdício rapidamente. Se você compra alguma coisa por 5, que vale 10, mas que você não usa, isso é desperdício. Se você compra alguma coisa por 10, que vale 5, mas que você usa, você só pagou caro, mas está tudo bem. Tirando os desperdícios, em geral, esse cliente já vai melhorar muito. Se ele ainda não chegar onde precisa, é hora de ter uma conversa e dizer, olha, a sua vida não cabe nas suas finanças e você vai ter que tomar decisões mais duras. Mas em geral essa é uma conversa que funciona, viu? E aí ele vai conseguir equacionar melhor o seu orçamento para fazer sobrar dinheiro com a sua ajuda. E uma vez que sobre dinheiro, ele vai conseguir te pagar. Da minha experiência, todas as vezes que eu ou alguns colegas fizemos isso, sobrou mais do que ele pagou pra gente, e ele ficou bem feliz. É por isso que o mundo do planejamento financeiro é tão apaixonante e a gente tem cada vez mais profissionais no Brasil que fazem isso e abraçam essa profissão. Se você tem interesse em fazer isso e também transformar a vida das pessoas, a sua carreira e o seu negócio, vem estudar com a gente. Você vai aprender muito, não só na teoria, mas também na prática. E no processo, obter a certificação financeira que vai fazer muita diferença para você. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha aí pra gente. Comenta aqui embaixo que a gente responde para você e compartilha para alguém que você acha que faz sentido ter um conteúdo como esse. Muito obrigado e até a próxima.